Paz e graça a todos, Deus abençoe a vida de cada um. Quero estar falando sobre a vontade de Deus, como entender a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é o seu querer em relação, a todas as coisas. Através de sua vontade, irmãos, ele decreta e permite cada ação que ocorre na existência do universo. Deus é soberano e nada pode escapar de sua vontade. Isso quer dizer que nada acontece fora da vontade de Deus. Se qualquer atividade pudesse acontecer além da vontade de Deus, então Deus não seria Deus, pois haveria algo sobre o qual ele não teria domínio. Então, se a vontade de Deus se estende sobre todas as coisas, é compreensível a preocupação de todos nós em entender a vontade de Deus. Essa, de fato, é uma preocupação que é válida, é importante, e nós precisamos buscar. Mas antes é preciso considerar o que de fato é a vontade de Deus e o que essa vontade de Deus tem a ver conosco. O que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus? A Bíblia fala sobre a vontade de Deus de modo a deixar claro que essa vontade é a causa última de tudo o que acontece. Na Escritura, lemos que todas as coisas foram criadas pela vontade de Deus. Apocalipse capítulo 4, 11. Além disso, a contínua existência de tudo o que há se deve à própria vontade de Deus. Caso contrário, não existiria. O apóstolo Paulo, ele diz isso em uma das suas epístolas, Efésios, dizendo assim: faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Efésios 1, 11. Perceba que o apóstolo usa um particípio presente para ensinar que a operação de Deus no universo é de acordo com a sua vontade e é uma ação contínua, Ela não para, não é um dia, um mês, um ano, é direto. Tudo que acontece, tanto no nível geral como no nível pessoal, está sujeito à vontade de Deus. E no nível geral, a história da humanidade caminha e se desenvolve conforme a vontade de Deus, queira o homem ou não. Deus é quem tem o domínio sobre os reinos dos homens. Daniel vai falar sobre isso. É ele que muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis. E ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Daniel 2, capítulo 11 vai falar sobre isso. No nível pessoal, todos os eventos de nossas vidas ocorrem de acordo com a vontade de Deus. De modo que jamais devemos pensar que temos qualquer controle absoluto acerca do que podemos fazer ou não. Infelizmente, muitos têm esse pensamento que tem o domínio sobre tudo e na realidade não tem. Por isso a melhor coisa que nós devemos fazer é e dizer, como está em Tiago: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa e a sua família poderosamente e que você entenda a vontade do Senhor. Lá em Romanos capítulo 8, 28, diz bem assim: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu decreto. E a Bíblia também diz em Romanos capítulo 12, 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então que nós venhamos crer nessa vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Talvez no momento você não esteja entendendo, mas se você colocar diante de Deus a sua vida, a palavra dele irá cumprir-se na sua vida e a vontade dele está todas registradas nas Escrituras Sagradas, para que você possa compreender cada dia mais e mais a vontade dele sobre a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Paz e graça a todos.